Boa noite a todos. Como estão nessa sexta-feira de carnaval, uma sexta-feira 13? Espero que todo mundo esteja bem, que a gente possa aproveitar essa noite para a gente conversar um pouquinho. Hoje eu escolhi o tema ser humano. Eu fiz um trocadilho com a palavra, porque na verdade era para perguntar o que é ser humano. O que a gente pensa sobre humanidade? Eu trouxe esse questionamento por a gente ter entrado no ano de 2026, já com tantas situações adversas e que coloca à prova o nosso sentimento de humanidade. Tudo que vem saindo nas mídias, as coisas tão horríveis que têm acontecido com pessoas, com os animais, e os sentimentos que isso está provocando em nós, enquanto sociedade e como indivíduos. Quando a gente pensa no que é a humanidade, o que o sentimento de humanidade vai nos trazer? O sentimento de humanidade, ele diz sobre a gente ter compaixão, a gente ter empatia, bondade, amor ao próximo, a gente aprender a respeitar a dignidade do outro, a gente se conectar com o outro. Através da humanidade, a gente vai construindo pontes e construindo vínculos sociais. É através da humanidade que a gente pode transformar uma sociedade numa sociedade fraterna. Hoje, o quanto que a gente vê esse sentimento de humanidade está brotando em todos nós. Ao mesmo tempo que a gente vê despertar uma nova geração de pessoas com sentimentos mais afetivos, a gente pode observar essa nova geração que está chegando, como eles se importam mais com a questão de saúde mental, com o outro, com o bem-estar coletivo, como eles têm uma preocupação. Nós somos uma geração que a gente ainda aprende a ser mais individual do que o coletivo. Mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo que não dá para viver sozinho. A gente vive em sociedade. E viver em sociedade é ter humanidade. Como é que a gente pode compreender o outro se a gente não é capaz de se colocar um pouquinho no lugar dele? Hoje a gente vive um momento onde as pessoas estão confundindo justiça, equidade com vingança. Quando a gente pensa em justiça, a justiça ela é imparcial. A justiça é fazer valer o que a gente tem como normas para a sociedade de forma igual para todo mundo. Não existe diferente, não existe eu, não existe você. Nós todos temos que respeitar uma mesma legislação. A equidade, ela traz a humanidade para dentro dela. Ela leva os sentimentos de bondade, desculpa, faltou a palavra, de empatia, de solidariedade para dentro do que seria a justiça, porque a equidade, ela vai lidar com o aspecto individual de cada pessoa. Quando a gente brinca e fala cada caso é um caso, é a equidade trabalhando. A equidade, ela vai compreender a necessidade de cada indivíduo e procurar atender para que haja justiça, não a justiça legal, mas que as coisas se tornem justas. Então, quando a gente pensa em equidade, pensa em 3 pessoas assistindo um jogo de futebol por um muro. Você tem 3 banquinhos, você tem um adulto, um adolescente e uma criança. Dá para todo mundo ter o banquinho igual, da mesma altura? Não dá. A criança vai ter que ter o banquinho maior para poder ser justo. Só assim todo mundo vai conseguir ver. Então a equidade é quando a gente traz a humanidade para dentro do que seria o justo, do que seria a justiça, que é olhar para a necessidade individual, olhar com essa visão de que todo mundo precisa pertencer. Então, a humanidade nos traz o pertencimento a uma sociedade. Todos esses sentimentos que a gente
tem e que a gente precisa fazer ele aflorar é o que nos vai transformar numa sociedade mais justa. Vai nos auxiliar a enxergar a justiça com os olhos da equidade. Hoje a gente fala em mudar leis. Precisamos ter muito cuidado do que a gente fala em mudar. Se a gente está olhando com os olhos de humanidade ou se a gente passou da humanidade para a vingança. O sentimento que começou como um sentimento fraterno de compaixão, de olhar para a situação que está acontecendo, se compadecer da dor daquelas pessoas, se compadecer da dor daquele animal, da dor de outras crianças. E a partir do momento que a gente vai vendo que toda forma de manifestação para que a justiça seja feita e a gente vê que não vai ter um resultado, vai aflorando um sentimento de vingança. Não é justiça, é vingança. Pedir alterações de leis, se pautando no sentimento de vingança, a gente está se igualando às pessoas que a gente quer que se responsabilizem pelos atos que fizeram. A gente está permitindo que o ódio entre na frente do amor, que entre na frente da compaixão, que entre na frente da bondade. Precisamos ter mais atenção em qual sentimento a gente está deixando prevalecer quando nós tentamos nos posicionar. Temos que buscar justiça, sem sombra de dúvidas, mas a gente tem que buscar justiça dentro do sentimento de humanidade. Ser humano é uma espécie, como existe o mineral, o animal. Nós somos os seres humanos, nós somos uma raça. Mas humanidade é um sentimento. Humanidade é uma forma de se colocar em sociedade. E eu trago esse trocadilho exatamente para a gente pensar que tipo de humanidade a gente está tendo. Se a gente está deixando a nossa raiva, o nosso ódio falar mais alto, ou se a gente realmente está buscando a justiça, pensando com o nosso coração, pensando com o amor fraterno, com o amor ao próximo, para que as pessoas que fizeram os atos que fizeram sejam responsabilizadas. A gente não pode esquecer o que aconteceu, a gente não pode deixar passar, mas a gente precisa atuar dentro do amor ao próximo. Não nos deixar levar pelo ódio. Esse sentimento, ele nos traz a sombra. E como a gente está sempre dentro da espiritualidade, buscando o nosso crescimento, buscando o nosso autoconhecimento, a gente quer evoluir e a gente só evolui pelo amor. A maior lição que Jesus deixou para a gente foi o amor. Se a gente conseguisse fazer 10% disso, a humanidade já teria evoluído bastante. Que a gente agora pense em como a gente pode ser mais humano, como a gente pode olhar para o próximo com mais amor. Como é que a gente traz a ética? Porque a humanidade, ela traz a ética. É você ser ético, correto, nas suas ações, na sua fala, nas suas demonstrações, seja de afeto, seja de posicionamento. A ética, ela combate a vingança. A ética, ela te faz olhar pelo que é certo. Ela te impede de se deixar levar por esse sentimento de raiva, de ódio, de uma injustiça que tem que ser resolvida com as próprias mãos. Justiça pelas próprias mãos não é justiça. É cometer outro ato igual ao que a gente está querendo combater. Quando a gente pensar agora em humanidade, que a gente possa olhar para nós e pensar, a gente está sendo humano? Eu sou humana? Eu estou agindo com humanidade? Nem precisamos pensar se a gente está agindo com humanidade muito longe. A gente pode olhar para dentro de casa. Muitas vezes a gente tem brigas dentro de casa que são desnecessárias, por uma intolerância, porque a gente discorda, quer que o outro pense como nós. O quanto que a gente está tendo compaixão com os nossos.
porque também às vezes é fácil ter compaixão pelo vizinho, mas dentro de casa a gente impõe um controle absurdo, a gente impõe o que é certo e o que é errado, sem dar espaço para que o outro possa se manifestar, para que o outro possa dizer a opinião dele, se para ele aquilo faz sentido ou não do que está sendo colocado. Então que a gente comece a exercer a humanidade dentro de casa e fora. Que a gente peça justiça pelas coisas que estão acontecendo, mas uma justiça pautada no amor, na compaixão, na bondade, no amor ao próximo. Que quando vier esse sentimento de nada está funcionando, nada está acontecendo, tudo termina sempre na mesma coisa, e que venha a vontade de resolver as coisas pelas próprias mãos, vamos parar, respirar e olhar e pensar nessa palavra, humanidade. Pensando nela, nós podemos mudar essa vibração. A gente troca essa energia. E dentro de vibrar no amor, uma vibração das pessoas juntas, as coisas tendem a mudar. Pensando nessas mudanças que nós desejamos, mas pensando nelas com amor, com a bondade, pensando no que realmente é melhor para todos nós enquanto uma sociedade conjunta, as coisas mudam. Pode mudar devagarzinho, mas elas vão mudando, elas vão acontecendo. Quantos passos a humanidade já deu depois de passar por situações tão adversas? A sociedade se une e ela junta, pensando junto, buscando a melhor forma, consegue fazer as mudanças. Não vou negar que tivemos coisas muito trágicas para acontecer mudanças, mas também aparecem muitas situações em que as pessoas se unem para fazer mudanças com esse sentimento de humanidade. O caso principal que a gente tem hoje, que é daquele animalzinho, quantas pessoas não se uniram? Pessoas de religiões diferentes, posicionamentos políticos diferentes, classes sociais diferentes, se uniram em prol de um sentimento de indignação. Mas esse sentimento de indignação só existiu porque existia o sentimento de amor por aqueles animais. Não só pelo aquele cachorrinho, mas o amor pelo animal que você tem em casa, ou pelo seu vizinho, ou porque você pode até não poder ter um animal, mas aqueles seres vivos também te tocam. Nós conseguimos nos unir e que a união de todos nós possa continuar, mas sempre sendo uma união com foco no amor, não no ódio. Que a gente possa neutralizar o sentimento, esse sentimento tão escuro que é o ódio, que é a raiva, que é a vingança. Que não pensamos mais em vingança, mas que possamos pensar na justiça através da ética, através da solidariedade, do trabalhar em conjunto, o trabalhar em conjunto e em harmonia. Então que fique para que a gente possa pensar agora em como a gente pode ser mais humano, como a gente pode levar esse sentimento adiante. Para vocês verem, o sentimento de humanidade foi muito falado por um filósofo, Confúcio, um filósofo chinês, que nasceu 500 anos antes de Cristo. E ele já falava no sentimento de humanidade. Ele já trazia esse sentimento de sociedade através da fraternidade coletiva. Olha quantos 1000 anos se fala em humanidade. E hoje está cada vez mais latente. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Cada vez o funil está ficando mais apertadinho. E cada vez é mais importante nós nos unirmos na fraternidade. Um desejo a todos, depois dessa... Acho que hoje foi uma palestra muito sobre o que é a gente ser humano, deixando esse questionamento para que possamos levar ao longo da vida, né? Isso não é uma semana, 2, mas que todos os dias, ou quando aparecer as situações que venha nesse conflito de uma raiva, de
ódio, de uma vingança, que o sentimento da humanidade fale mais alto, que toque nos nossos corações esse sentimento, que possamos fazer ele brotar e espalhar, porque como a gente leva isso. Também tem um ótimo ditado que fala: gentileza gera gentileza. A gentileza é uma ação de humanidade. Então vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima sexta-feira de carnaval, que aproveitem o feriado, aproveitem para descansar, quem puder descansar, para quem vai para a bagunça, que aproveite a bagunça, e quem vai trabalhar, que possamos ter um ótimo trabalho também. Até mais, até a próxima. Boa noite para todos.